De um modo geral, gênero é aquilo que diferencia homens de mulheres. Mas esse é um assunto bem mais complexo, se trata de uma construção social que ainda causa muita confusão. A gente vai tentar esclarecer um pouquinho para você. Professora Elvira Barreto, seja muito bem-vinda. Vamos começar definindo o que é gênero, né? No fim das contas, é aquela construção social. Vamos definir isso. Pois é, construção social que tem uma autonomia relativa, né? Porque você nasce, tem o sexo biológico, tem o significado porque eu nasci mulher com um órgão sexual feminino e o homem, você porque nasceu um homem. Tem que cumprir esses papéis, como você falou. Cumprir papéis que é aprendido com esses desde criança. Como é que é aprendido a ser mulher? Os brinquedos. O sentido. Qual a diferença de uma bola para uma boneca? Do ponto de vista do que eu vou aprender a viver socialmente. Se joga a bola dentro de casa, você apanha se jogar a bola dentro de casa, né? Uhum. E a bonequinha você aprende, inclusive, mesmo que você brinque na varanda, mas você está aprendendo e como fazer e o papel que você vai cumprir dentro do ambiente doméstico. E o menino vai aprender o quê? A fazer gol, a estar fora do ambiente doméstico e desenvolver uma objetividade de cumprir objetivos. Aí o povo diz assim, por que a menina? Porque a mulher é mais sensível. Nós aprendemos a ser mais sensíveis. Os homens aprendem a ser mais violentos, mais objetivos. Então é como você diz, ou seja, a gente aprende a ser feminina ou masculino. Por que não? E por que a gente problematiza isso? Se fosse só isso, porque às vezes as pessoas perguntam assim, mas qual é o problema da menina gostar de rosa e o menino gostar de azul? Qual é o problema ser ensinado a brincar de carrinho, de bola e a menina brincar de boneca, ganhar panelinha? Não teria problema nenhum se não tivesse tanta violência doméstica, se não tivesse tanto homem morrendo por causa da sua orientação sexual que outros homens matam pelo machismo, se matam, tem que ser o provedor quando está desempregado e não consegue sustentar a sua família, o que é que ocorre? Quem é que sofre problemas também? Homens e mulheres por uma questão de gênero. Ou seja, quando sai dessa norma que se cria, se tem esse problema. Se tem esse essa problema. Relação direta com o poder e gênero. Então. Com o poder e gênero. E o homem aprende desde pequeno que ele tem que ser o protetor. E ele é obrigado a não exprimir, expressar sua sensibilidade. Quantas vezes se ouve corte? Menino que chega em casa apanhado, vai levar outra surra. Então, o homem vive situações de violência física, concreta e subjetiva para ser esse provedor da vida, não só financeiramente, e isso é uma violência contra o homem também na educação, por um gênero, por uma discussão de gênero que oprime os homens também. E eles aprendem a serem opressores. Então, o que é que a discussão de gênero, das pesquisas que foram feitas, trazem para a gente como oportunidade? Para ser mais feliz mesmo, para diminuir a violência entre mulheres e homens, entre si. É que o gênero traz essa possibilidade da gente abrir mais a fronteira, como a gente diz, ou seja, para que a sensibilidade não seja algo vergonhoso no homem, para que as mulheres aprendam a se proteger também, a lidar com a objetividade das situações, que homens e mulheres possam ser sensíveis como pessoa, né? Expressar seus sentimentos sem serem oprimidos, não serem obrigados, por exemplo, do ponto de vista da sexualidade. Eu não sei como hoje está a situação, mas a gente vê desde os nossos pais, dos nossos avós, um macho tinha que ser viril, tinha que ir para o prostíbulo e mostrar que poderia ter uma função sexual ativa. Isso é uma violência, não se problematiza. E por que se defender, manter essas normas rígidas de ser homem e de ser mulher nessas construções sociais? Qual é o reconhecimento que a sociedade pode me dar como mulher? Eu ter um grande êxito como mãe, como dona de casa. Não é assim que a sociedade aplaude. Agora, se você sai desse padrão
e almeja até se voltar para trabalhar pela sociedade, também trabalhar por sua família, ou ampliar seu espectro de ação como pessoa, porque a gente precisa levantar a bandeira de se realizar como pessoa, independente da orientação sexual, independente do padrão do feminino ou do masculino. Então, nós sofremos muito por ter que cumprir esses papéis, né? Professora, quando se fala de gênero, se fala muito de orientação sexual. São duas coisas que se relacionam, mas elas não são dependentes, né? Elas não necessariamente caminham lado a lado. O gênero tem a ver com a construção social. A orientação sexual tem a ver com o desejo afetivo, amoroso, sexual por alguém. Pode ser do mesmo sexo ou do outro sexo, ou pode ser dos dois sexos. Hoje em dia já se discute. Não é porque é discussível, é porque é real, existe. Então, gênero e orientação sexual têm uma autonomia relativa. Pode coincidir que o meu gênero e que eu me identifique coincida com o padrão de sexualidade que é mais usado na sociedade, que é o hétero, né? Ou não. Ou não. Pode ser. Veja como é complexo e interessante como possibilidade de realização. E como eu tenho um corpo, nasço com um corpo de homem, mas eu gostaria de ter um corpo de mulher. Ter um corpo de mulher e posso querer vivenciar o feminino no campo da moda, no âmbito estético. E posso querer fazer uma cirurgia ou não, ou posso querer esteticamente estar vestida como mulher, sendo homem. E gostar de mulher. Não é por isso que causa tanta confusão essa questão de gênero e sexualidade? Exato. Mas o gênero tem a ver com essas características que na sociedade que a gente nasce, pode ser que o padrão quer dizer, a gente nasce e já tem os padrões postos. O que está se propondo hoje para discutir a questão da diversidade, que não tem nada a ver com safadeza, acabar com família, é a gente avaliar o padrão, avaliar o que é ser civilizado, o que é ser humano, o que é que está tendo de prejuízo, que a gente está vivendo situações em que a gente se envergonha. Porque quando eu vejo um travesti assassinado, eu me envergonho de ser humana. Quando eu vejo uma mulher morta por seu companheiro afetivo, eu me envergonho de ser humana. Quando eu vejo um menino, os jovens negros, pobres, exterminados, né? Em situação de violência por tráfico. E por que mais homens estão nessa situação? Por causa daquela coisa que aprende, que tem que ter muito dinheiro, que precisa ser reconhecido socialmente. Por que os homens estão morrendo mais? É uma questão de gênero. Então, quando a gente traz essas discussões, a gente está trazendo a possibilidade da gente revisar a barbárie na qual chegamos. Por que o desejo de guerra, de invadir um outro país? Porque o desejo do gênero, ele proporciona essa discussão de gênero, que entra no campo dos direitos humanos, essa revisão, uma oportunidade da gente revisar como a gente pode ser menos violento. E se outro diferente não seja ameaça à nossa estabilidade, à pseudo-segurança.